Olá, pessoas! É como se diz por aí, nesse país não se morre de tédio, de jeito nenhum. Essa semana continuou aguçada a bipolaridade entre o conservadorismo e a esquerda progressista. Bipolaridade cada vez mais aguçada à medida que se aproxima o próximo pleito eleitoral. E é sobre ele, aliás, que dois assuntos chamaram a atenção. O primeiro foi a rejeição por unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, julgamento que deve ser lido, deve ser interpretado conjuntamente com a cassação do mandato do parlamentar paranaense Fernando Francischini, do PSL, que teve também os seus direitos políticos suspensos por 8 anos. A interpretação conjunta que deve ser feita, vocês entenderão a seguir, porque um fato, ou melhor, o segundo fato, o segundo julgamento, antecipa o que se espera do futuro, inclusive uma ameaça para as próprias pretensões do presidente Bolsonaro. No caso das ações que tramitaram em nome da coligação O Povo Feliz de Novo, mas será que é feliz mesmo ou infeliz? Com essa trinca de partidos a subscreverem os pedidos, PCdoB, PT, PROS, será que isso dá alguma coisa boa? Essas duas ações foram ajuizadas contra o disparo em massa de mensagens no mensageiro digital WhatsApp contra a candidatura petista do poste Fernando Haddad em 2018. Ou seja, foram contratadas empresas de disparo de mensagens, de disparo em massa de mensagens, por empresários apoiadores da campanha do capitão, como o empresário Luciano Hang da Havan Loja de Departamentos. E essas empresas, para fazer esses disparos em massa, utilizaram os chamados perfis falsos de usuários e assim disseminaram o que se chama de informações falsas para, de algum modo, interferirem no resultado final das eleições, pugnando a coligação pelo reconhecimento da prática de abuso de poder econômico e uso indevido de meio de comunicação, entendido o mensageiro digital WhatsApp como inserido entre os chamados meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio e TV. No âmbito dessas duas ações, o Ministério Público Eleitoral reconheceu a inexistência de prova efetiva desses disparos falsos e também a inexistência de qualquer comprovação do teor dessas mensagens, ou seja, nenhum print dessas mensagens de WhatsApp vieram no processo, baseando-se a coligação apenas na reportagem de uma jornalista da Foice de São Paulo, Patrícia Campos Melo, sem fornecer elementos mínimos identificadores da autoria dos disparos, nem a abrangência dos mesmos. E como se falou, muito menos o teor de nenhuma delas. Daí que o Ministério Público Eleitoral fez questão de frisar na sua manifestação ao colegiado: não há, portanto, elementos de convicção bastantes, mesmo após o compartilhamento de dados obtidos de inquéritos do Supremo Tribunal Federal, para, observando o rigor exigido pela natureza das ações propostas, assentar-se a realidade da contratação pelos representados, por si mesmos ou por terceiros, pessoas jurídicas apoiadoras, de empresas digitais para disparos em massa via WhatsApp contra o PT e seus candidatos. Portanto, o MPE fez questão de deixar claro que não é uma simples reportagem de jornal, não é uma simples contestação a partir do bloco de anotações de uma jornalista que poderia se concluir pela real interferência da chapa, de algum modo, no resultado das eleições. Ou seja, mesmo com o compartilhamento de dados do inquérito das fake news, inquérito 4781, que apura ameaças e crimes contra a honra de ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares,
mesmo com o compartilhamento desses dados, não foi possível assentar de maneira firme, de maneira inarredável, o cometimento dos delitos defendidos pela coligação O Povo Feliz de Novo. Que coisa linda, né? O Povo Feliz de Novo. A partir do voto do ministro Luiz Felipe Salomão, aliás, até parece um desafeto do atual presidente, a corte se dobrou à realidade de ser impossível a quadratura do caso na Lei Complementar 64 de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades, isto é, tal disparo de esquema de mensagens não teve o condão, não teve a possibilidade de desequilibrar o pleito e não teve a gravidade e o alcance suficiente para tirar a legitimidade da eleição da chapa vitoriosa. Mesmo o relator reconhecendo que desde 2017 pessoas próximas ao presidente da República atuavam de modo permanente, amplo e consistente na mobilização digital de eleitores, não havia no processo elementos suficientes para ter como verdade a gravidade dos fatos denunciados pela coligação, repito, com base apenas no bloquinho de anotações de uma jornalista da Foice de São Paulo. Parece que essa coligação não entende, ou pelo menos não entendeu, que o direito não é apenas o pensamento de uma jornalista, mas assim baseado num conjunto de provas inequívocas, provas contundentes, provas conducentes ao reconhecimento e à firmeza da verdade. Agora, no mesmo julgamento, e aí é que é preciso chamar a atenção para esta tese que foi fixada durante o mesmo julgamento, no sentido de que o uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas contendo desinformações e inverdades sobre concorrentes em pleitos eleitorais pode configurar abuso de poder econômico, com as devidas consequências impostas pela lei. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que presidirá o TSE no próximo biênio, fez questão de advertir quanto ao futuro. Vamos à fala. A justiça é cega, mas a justiça não é tola. Nós não podemos aqui criar de forma alguma o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Então, uma coisa é se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui, de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz dizendo, não ocorreu nada. Veja, isso é fato mais do que notório que ocorreu. Houve disparo em massas. Se os autores da ação negligenciaram na prova, isso é uma outra questão. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. É chumbo pesado, meu povo. Seguidamente veio o julgamento do deputado paranaense decorrente de um recurso feito pelo Ministério Público Eleitoral contra o julgamento do TRE do Paraná, que reconheceu como pertencente à área da imunidade material do parlamentar, que na época era deputado federal e concorria a vaga de deputado estadual pelo Paraná, dizendo que 2 urnas haviam sido fraudadas. Isso durante o período de votação em 2018. Ele disse que 2 urnas não aceitavam votos para o candidato Jair Bolsonaro e essas urnas teriam sido apreendidas pela Justiça Eleitoral e que ele teria tido acesso a documentos confirmatórios dessa suspeita da própria Justiça. Só que no julgamento do recurso do MPE, o Tribunal Superior Eleitoral, por 6 votos a 1, decretou a cassação do mandato do parlamentar e a suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos. E sob a alegação exatamente de que ele teria espalhado notícia falsa, as chamadas fake news, sendo essa uma condenação histórica, pois pela primeira vez a Corte Superior Eleitoral tomou uma decisão relativa a políticos que fizeram ataques às urnas eletrônicas.
E aí pode estar um arapuca para pegar o próprio presidente da República, já que a esquerda não descansará enquanto não encontrar um jeito de pegar o capitão. Na verdade, nessa altura, a pergunta que se faz é: o que é fake news? Fake news é a velha mentira? É aquela que sempre foi usada nos embates eleitorais, desde a década de 60, com Jânio Quadros, ele próprio uma grande mentira, e com o ex-presidente Lula, por exemplo, quando ele dizia que dentro do Congresso havia 300 bandidos. Afinal de contas, isso é fake news ou não? Isso é mentira ou verdade? Quem ou que órgão teria essa capacidade de fixar essa verdade? Quem estabelece o que é verdade ou mentira? Essa pergunta precisa ser feita nessa altura. É o próprio TSE, através da sua jurisprudência? Isso não é um caminho a partir desse conceito amplo, desse conceito aberto, para uma reafirmação e uma perenização da chamada juristocracia, dentro da estratégia adotada pela Corte Superior Eleitoral, de que é praticamente inadmissível discutir ou trazer à tona qualquer palavra contra a chamada urna eletrônica. No julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso fez questão de deixar claro que faz parte de como se fosse um complô internacional, um complô contra a democracia, uma estratégia mundial de ataque à democracia, questionar a credibilidade do processo eleitoral eletrônico e as autoridades que o conduzem. Só para lembrar ao senhor ministro, com toda a vênia de estilo, que a revista Super Interessante, aliás, pertencente à grande mídia, à clássica mídia, indagou: o voto impresso é uma boa ideia? Para dizer, entre os países que usam urna eletrônica, a maioria tem algum tipo de comprovante de voto em papel. Levantamento da própria Foice de São Paulo diz que Rússia, Bélgica, Índia e Argentina adotam sistemas de voto eletrônico com algum tipo de comprovante de voto em papel. Portanto, as pessoas têm, nesse julgamento do deputado Francisquini, assentado que há uma liberdade de expressão, mas essa liberdade tem de ser exercida com responsabilidade, tem de ser exercida com atenção ao contexto, porque os candidatos têm de ter responsabilidade pelo que falam. Da conexão das duas situações, da chapa Bolsonaro-Mourão e da cassação do deputado paranaense, veio à tona que a lei das ineligibilidades, a lei 64/90, não deixará de ser aplicada com rigor quando for apurado o uso indevido dos meios de comunicação e o abuso do poder econômico. Esse foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo. Obrigado pela atenção. Tchau!